Boa noite, a bênção para quem é da bênção, o axé para quem é do axé. Hoje estamos começando uma live muito boa aqui no Kizomba Recôncavo Baiano. Inicialmente, assim que alguém entrar aí, por favor. Pronto, o professor Gustavo já entrou. Você está me ouvindo bem, Gustavo? O som tá legal, a imagem tá boa? Me dê um ok aí, por favor. Mas vamos lá. Hoje teremos duas grandes convidadas aqui na nossa live do Kizomba Recôncavo. Inclusive uma já está na sala, todas as duas já estão na sala. Eu vou convidá-la aqui, professora Cristina. Arte, cultura, educação. Web Kizomba TV Recôncavo. Juntos, com você, na cultura afro e indígenas brasileira. Lá do estado do Mato Grosso. Vimos o céu do Mato Grosso, agora vemos o céu de São Paulo. Boa noite. Boa noite, Cristina. Boa noite, prazer em conhecê-la, professora. Boa noite, prazer é meu. Todas as pessoas podem confirmar se o áudio está bom e a imagem está boa? Pronto. Para mim tá bom. Para mim tá ótimo. Então vamos lá. Vou fazer uma pequena abertura aqui. Tá. Estamos aqui na página do Kizomba Recôncavo Baiano, que é um projeto de divulgação de história e culturas africanas, afro-brasileiras, dos povos nativos. E hoje temos a enorme felicidade de contar com a presença da professora Cristina, que é uma professora... Dizer que ela é só professora é pouco, ela é professora, ela é artista, é escritora. Inclusive, eu tenho uma grande curiosidade, não sei como a professora Cristina dorme, né? Tantas atividades que eu não sei como ela dorme, mas enfim, ela tem inúmeras atividades. Essa é uma série que foi uma sugestão da professora Aline, que é lá da cidade de São Paulo, que ela quis fazer uma live sobre a história das mulheres. A primeira live foi com ela e com o professor Leonardo, mas esta era como convidada, e agora a gente temos como convidada a professora Cristina. Então, eu aqui hoje, meu apelido é surdo, porque apesar do meu 1,97 m, eu vou ficar pequenininho aqui perante essas duas professoras. Então, eu vou pedir que a professora Cristina se apresente, e depois a professora Aline se apresenta para a gente iniciar nosso bate-papo. Se as pessoas optarem por fazer uma autodescrição, eu sou um homem pardo, com barba branca, estou com uma boina aqui, que deveria ter uma boina queniana, porque a gente vai falar hoje de uma grande mulher do Quênia, mas essa boina foi um contrabando de Moçambique, que uma amiga minha trouxe. Mas vamos lá. O importante é que estamos aqui. Professora Cristina, a palavra é da senhora. Bom, é um prazer estar aqui, né? Meu nome é Cristina Soares, sou professora de História nessa literatura. E eu vou me autoescrever, né? Eu tô com a blusinha cinza, com brinco africano, com as tranças cada de uma cor, nem eu me lembro mais. Sei que tem azul, tem laranja, tem amarelo, tem um monte de cor. E sou preta, e é isso. Eu sou a Aline, me considero parda, estou usando brincos de mulheres, mulatas, morenas, pretas, mas em homenagem ao tema mesmo. E assim, agradecer demais o convite, espero aprender bastante com vocês dois hoje, porque
História da África não é o meu forte, mas é algo que me fascina bastante. Então vamos lá. Hoje a professora Cristina sugeriu falar um pouco, na verdade ela irá falar também um pouco dela, do trabalho dela, dos projetos que ela desenvolve na cidade de Cuiabá, lá no Mato Grosso, e também ela vai trazer uma escritora, ambientalista, professora, bióloga, a primeira mulher do continente africano a receber um prêmio Nobel. Eu só queria que a professora Cristina me dissesse qual a pronúncia correta do nome dela. Por favor, professora Cristina. Então, tem duas formas de pronunciar, né? A gente escolhe qual melhor encaixa. Tem uma pronúncia aqui, três, né? Alguns falam de Wangari Maathai, outros Wangari Maathai e Wangari Maathai. Eu gosto de Wangari Maathai, sabe? Mas tem essas três pronúncias. Mas as três são Maathai. Então, vamos falar sobre a Wangari, né? Wangari Maathai, que é uma mulher incrível, que infelizmente já voltou para a ancestralidade. Ela não se encontra mais aqui no planeta Terra, pelo menos não em corpo, mas o legado que ela deixou, eu achei incrível o trabalho dela de plantio de árvores. Inclusive, foi uma coisa que o Thomas Sankara fez em Burkina Faso, que ele impediu o processo de desertificação com o plantio de árvores, mas infelizmente o Thomas Sankara foi assassinado, que era foi um presidente de Burkina Faso. Mas hoje é a Noite das Mulheres. Então, vou passar agora a professora Cristina, ela vai fazer uma pequena apresentação aí, e depois a gente vai para as perguntas. A palavra é da senhora, professora. Ok. Eu gostaria de agradecer, né, porque realmente é um prazer estar aqui, né, é um momento de bate-papo mesmo, algumas provocações, né, e eu pensei em falar com a Wangari Maathai, porque eu quase nunca falo sobre ela. Quando eu fiz a pesquisa, eu pesquisei a Wangari Maathai no momento que eu estava fazendo a dissertação, né, do mestrado. E eu falei sobre três mulheres, né, no mestrado, que é Wangari Maathai, surgiu dos Estados Unidos, e a Rainha Ginga, né, de Angola. Mas, como eu fiz um livro, que é o Mulheres na História Africana em Mato Grosso, eu acabei falando mais desse livro, né, dessas mulheres, dessas três mulheres. Mas hoje eu tenho visto a necessidade de falar também sobre essas mulheres africanas. Né? E a Wangari Maathai é uma pessoa assim, que eu gosto muito, eu tenho me dedicado muito com ela, sabe? Quando eu escolhi, né, o processo de escolha dessas mulheres, né, quando eu pensei ela como fonte, né, para minha pesquisa, eu escolhi a partir daqueles HQs da Unesco. Então, a Unesco tem disponibilizado, né, Mulheres na História Africana, que são vários HQs. Eu tenho uma paixão enorme por arte, né? E aí eu apaixonei pela história. Eu li as várias histórias e eu apaixonei pela história dessas três mulheres, né? E a Wangari Maathai é uma que eu me identifiquei em muitos momentos, em muitas coisas. Então, eu acho que é possível a gente pensar a história das mulheres, a gente pensar em mulheres africanas, a gente pensar em matriarcado, em matripotência, matrigestão, toda essa coisa, a partir de Wangari Maathai, porque ela é uma mulher dos dias de hoje, ela é uma mulher contemporânea, né? Ela nasceu na década de 40, né, no Quênia. E assim, mas quando ela nasceu, antes, né, nesse contexto, né, que ela nasceu na década de 20, os britânicos colonizaram ali o continente africano, colonizaram o Quênia, aliás. Então, ela nasceu nessa realidade de colonização, né, quando o Quênia tinha sido colonizado pelos britânicos. Então, assim, e aí o que ela percebeu ali? Ela sofreu, ela viu, né, ali na década de 40, ela viu, assim, todo o contexto, o que a colonização provocou no país dela. Né? Ela nasceu num povoado e é interessante porque o pai dela é mecânico e a mãe dela é agricultura.
E quando a gente vai pensar na agricultura, a gente vai dar umas viajadas, tá, gente? A gente vai falar da Wangari Maathai para a gente pensar em várias possibilidades. Quando a gente pensa em agricultura, que a mãe dela era agricultora, a gente vai pensar nessa questão do matriarcado africano. Porque o matriarcado africano ele surge muito a partir dessa ideia das mulheres enquanto agricultoras mesmo. Porque é o que o Cheikh Anta Diop fala, né? Que quando ele tem aquela teoria dos berços, né? Que enquanto, por exemplo, o berço euro-asiático, ele desenvolveu ali a ideia do patriarcado, o berço africano, ele desenvolve a ideia do matriarcado justamente pelas comunidades agrícolas, né? Ele fala, né, por exemplo, que... e aí vai falar sobre a questão geográfica, né? Por exemplo, o continente africano, foi possível, né, que a população se tornasse sedentária porque o continente era por conta como fala, da riqueza mesmo, da riqueza que havia na Terra, né? Então ele vai falar, ele vai fazer uma crítica ao continente, à Europa, né, a esse berço euroasiático, porque ele fala por conta das questões geográficas, porque era árido, né, eles tinham que sair de um lugar para o outro, né, aquela coisa dos nômades, né, eles desenvolveram o nomadismo, que era sair de um lugar para o outro, para coletar, para caçar. Então aí ele vai falar, né, que no continente africano não existia isso. Então a mulher tinha um papel muito fundamental por conta da agricultura, né, que eram as mulheres que desenvolveram a agricultura. E aí a mãe da Wangari Maathai era agricultora. Só que o que acontece? Naquele contexto, que era um contexto de colonização já, que quem era colonizado, as mulheres não tinham direito a estudar. Quem estudava eram só os homens. E aí o que acontece? A mãe dela não estudou, as outras mulheres não estudaram, e conta, né, ela mesma conta na entrevista, que eu usei como fonte a biografia dela, várias entrevistas dela também, além dos HQs da Unesco, ela conta, né, que ela era uma menina muito esperta, né, muito inteligente, então ela sempre ficava observando a mãe dela plantar. E aí ela conta que, em certo momento, ela viu a mãe dela plantando feijão, e plantando, né, e a mãe dela foi ensinar a plantar, e ela plantou feijão, ela ficou tão encantada com o plantio do feijão, que ela pegou o feijão, ela plantou vários, e ela viu, e ela conseguiu, tipo assim, um saco de feijão, e ela levou, ela colocou num carrinho, e ela levou esse feijão para várias pessoas, para vários lugares. Então ela percebeu, assim, que como plantar era uma coisa interessante, como que plantar podia tirar as pessoas da situação de fome. Então plantar era uma coisa importante. E aí, segundo ela, né, ela relata que teve um momento que o irmão dela falou assim, mas por que a Wangari não pode estudar? Porque ele tinha direito de estudar e ela não. E aí ele questionou por que ela tem direito, por que ela não pode estudar? Perguntou para a mãe dela. E a mãe dela disse, não, mas... perguntou para ela se você quer estudar? E ela falou, né, o sonho dela era estudar. E aí ela foi matriculada, ela falou, claro, não queria estudar, e aí o pai dela também permitiu, ela foi matriculada numa escola, né, ali em Nairobi, ela começou a estudar ali. Mas ela foi para um colégio interno, e lá era obrigada a aprender o inglês, né? Então, ela traz toda uma discussão sobre esse processo de colonização. Ela traz uma discussão sobre esse processo, essa violência que existe contra a língua nativa. Né? Por quê? Porque aquela coisa da colonização, de impor a língua. Que, por exemplo, nós, né, eu não faço a mínima ideia de qual lugar mesmo, assim, a gente tem uma ideia, né, mas assim, eu não sei ao certo, por exemplo, de que lugar do continente africano eu vim. Eu não sei meu nome, né, quais são os nomes dos meus ancestrais. Eu não sei, por exemplo, nenhuma língua além do português, né, nenhuma língua africana além do português. Então, esse processo de colonização é muito violento. E ela acusa isso, sabe? Como que a colonização, ela nos aliena. Então, ela já fala sobre isso. Ela fala, né, que quando ela foi estudar no colégio interno, ela foi totalmente alienada mesmo. Por quê? Porque é isso que faz a colonização. Ela vai tirando da gente, ela vai tirando da gente aquilo que a gente tem enquanto cultura. Ela vai impondo a cultura. Eles foram impondo a cultura deles. E aí ela fala, né, uma bolsa de estudos,
né, e foi estudar fora, ela foi para os Estados Unidos, e ela fez biologia, né, ela estudou no Kansas, ela fez biologia, depois ela fez mestrado, depois ela fez doutorado na Alemanha, e ela voltou para o Quênia e foi professora em Nairobi, né, então assim, mas é interessante porque ela fala que quando ela voltou na década de 70 para o Quênia. Então, ela fala que quando ela voltou para o Quênia na década de 70, ela percebeu que estava pior, muitas vezes pior do que quando ela saiu. Então, ela viu aquilo, ela ficou assim, horrorizada com a situação, né? Com as pessoas passando fome, com a devastação mesmo, né? Que aconteceu no Quênia. Então, ela pensou, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa realidade. E aí ela pensou qual que seria a solução? Plantar árvores, né? Mas o que acontece? Ela falou, não tem como fazer isso sozinha. Então o que eu vou fazer? Só abrindo um parênteses aqui, é interessante, já que a gente está falando sobre mulheres, né, africanas, porque no Quênia, na década de 40, que foi a década que ela nasceu, né, acho que em 1948, se eu não me engano, teve uma revolta no Quênia que foi a revolta Mau Mau. E essa revolta foi o que 2.500 mulheres se revoltaram contra o governo britânico, né, contra o colonizador ali, exigindo, né, até o Mau Mau significava isso, né, terra como que é, o direito à terra, isso que eles queriam, né, a direito à terra, o direito à liberdade e tal. E essas mulheres, elas se uniram, né, na década de 40, né, na década que ela nasceu, exigindo do governo que o governo melhorasse as condições para eles. E aí, claro, né, elas foram totalmente reprimidas pelo governo, e só que isso fez muita diferença, já fez muita diferença depois do processo de libertação. E ok, voltando a Angela Matai, depois, quando ela voltou, na década de 70. Então, assim, ela teve boas referências de mulheres, sabe? Ela teve boas referências de mulheres que lutaram por independência, de mulheres que lutaram contra o governo. E ela tinha boa referência também na mãe dela, né? Até interessante porque quando a gente vai falar sobre continente africano, é muito interessante a gente pensar nesse papel da mãe, porque o matriarcado ele tem muito a ver com a mãe, né? Que é a Iá, né? E é interessante a gente pensar nessa mãe, nessa Iá, porque, por exemplo, no continente africano, até muitos, né, historiadores africanos, eles dizem, né, que para o continente africano, essa ideia de feminino e masculino, ele não existe tal qual existe no Ocidente, né? Porque o Ocidente ele pensa o feminino e masculino como um papel para o homem, um papel para a mulher. E essa coisa da inferioridade feminina. E os historiadores dizem, né, que, por exemplo, o Iá, que é um termo que vem do Yorubá, o Iá, que é o que seria o feminino, a mãe, por exemplo, não é esse conceito de mãe que é colocado no Ocidente, porque o Ocidente coloca o conceito de mãe de uma forma totalmente inferiorizada. É como se mãe fosse algo negativo. E no continente africano, a ideia de mãe, do matriarcado Iá, por exemplo, ele tem uma conotação muito, muito diferente dessa ideia de mãe no Ocidente. Porque, por exemplo, quando ele vai falar sobre o berço setentrional, né? Quando ele vai falar sobre o berço europeu, o Sheikh Anta Diop, ele vai falar que pro povo ali, para eles, né, para o homem ali, a mulher e a criança, eles eram somente peso. Então, a mãe era negativo, para eles era algo negativo. Porque para a ideia desse berço patriarcal, o homem tinha um papel central, um papel maior, e a mulher e a criança tinham um papel menor, né? E assim, a mãe tinha um papel menor. Enquanto que no berço africano, a mãe, ela tem um papel, assim, fundamental na sociedade, né? A mãe, ela tem um papel, assim, de grande importância mesmo. Por quê? Porque é a mãe que vai... ele tem esse quem que é a mulher, esqueci totalmente o nome dela agora, que ela fala, né, que assim, que a mãe é vista como algo que ela tem um papel junto com a divindade, um papel de gerar junto com a divindade. Então, assim, é como se a divindade desse a ela, né, esse papel de gerar, então ela vai gerar, todo mundo vai ter um Iá, né, todo mundo tem uma mãe. Então, a mãe no continente africano, ela tem um papel muito importante,
porque ela é quem gera a vida, e ela é quem educa, ela é quem traz mesmo, quem traz o conhecimento na sociedade. Então, voltando agora, né, gente? Eu espero que eu não esteja viajando muito, eu espero que eles estejam me fazendo entender. Então, quando a Wangari Maathai, ela olha para essas referências de mulher, e quando ela olha para a referência que ela tem de mãe, a mãe ali como uma pessoa importante, que para ela ensinou, sabe, que para ela trouxe os conhecimentos de agricultura, e ela volta para o continente africano, ela volta ali para o Quênia, ela começa a pensar, não, é a partir das mulheres que a gente vai fazer uma movimentação aqui. Então, o que ela faz? Ela convida essas mulheres a plantar árvore. Só que o que as mulheres fazem? As mulheres de cara falam, não, a gente não vai plantar. Por quê? Porque a gente não pode. Porque a tradição diz exatamente, que a gente deve pedir permissão para o homem, sabe? Para o pai, porque as mulheres ali pediam permissão para o pai, para o marido, exatamente, sabe? Pedia permissão para o pai, para o marido, então as mulheres de cara falam, não, não dá. E aí, o que a Wangari Maathai fala? Peraí, vamos quebrar as tradições. Né? Vamos quebrar a tradição. Por que a gente é obrigado a seguir isso? Então, o que é legal? Né? Por que eu sou muito apaixonada pela Wangari Maathai? Para mim, ela é a professora, sabe? Porque ela volta, e além dela pensar, não, vamos quebrar, vamos revolucionar isso aqui, vamos plantar árvore, ela fala também, vamos quebrar as tradições. Não é porque é tradição que a gente vai seguir, sabe? Então, ela já convoca aquelas mulheres, e as mulheres ficam assim, resistentes, a gente vai, não vai, a gente planta, não planta. E aí ela chama as mulheres mesmo e fala o seguinte, gente, olha só, como que vocês pegaram o país? Como que era o país? Vocês não estão fazendo por vocês. Vocês estão fazendo, vocês são obrigados a fazer pela futura geração. Então, como que vocês pegaram? Vocês pegaram esse lugar, tinha árvore. E ela vai lembrar da infância. Ela fala, quando eu nasci, tinha muitas árvores plantadas aqui. Olha como está agora. Então, a gente tem que deixar para as futuras gerações do jeito que a gente pegou. Ou melhor, né? Então, ela faz uma convocação mesmo. Ela não fica ali, sabe, aonde subir. Ela faz uma convocação. Nós devemos plantar, por quê? Porque nós devemos isso às futuras gerações. Então, são várias coisas, né, que a gente vai desenvolver ao longo da live, né? Vou deixar vocês fazerem as colocações de vocês, as perguntas. Mas eu quero deixar essa primeira provocação, sabe? Sobre, será que a gente faz porque é bonito? Ela não fez porque achou que era bonito fazer, ela fez, ela chegou e pensou, não, vamos começar um movimento de plantar árvore. Por quê? Porque ela se viu obrigada, eu sou obrigada a fazer isso, eu devo isso às futuras gerações. Então, quando a gente vai pensar sobre as nossas lutas e as lutas antirracistas, a gente não vai fazer porque é bonito, porque é gostoso, não é gostoso, né? A gente passa muita raiva, né? A gente passa muita raiva. Quando a gente vai falar sobre a questão racial, a gente escuta que é mimimi, né? Quando a gente vai falar sobre a África, a gente escuta sobre demonização, aquela coisa de demonização do continente africano. Então, assim, em muitos momentos a gente dá vontade assim de, não, quer saber uma coisa, vamos jogar a toalha, não vamos falar mais sobre isso. Mas nós devemos isso. Né? Nós devemos isso. Como disse a Wangari Maathai, né, a gente deve isso às futuras gerações. Né? Então, eu já quero começar com essa provocação. Né? A gente tem que fazer. Né? A gente não é fazer porque é gostoso, mas a gente tem que fazer, a gente tem que ter essa noção de obrigação mesmo, sabe? Essa noção de dever. Eu gosto muito da Wangari Maathai, que ela me faz acordar cedo, ela me faz dormir tarde. Quando eu penso no que ela fez, no movimento que ela fez, eu penso assim, eu estou fazendo muito pouco. Então eu penso assim, não, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que dormir mais tarde, eu tenho que fazer isso. Né? Por quê? Porque eu devo isso às futuras gerações. Tá? Então tem muita coisa sobre ela, né? A live curta é uma horinha só. Então eu vou deixar para vocês comentarem, né? E depois a gente volta nas falas. Foi um resumo fantástico da vida da Wangari. Espero ter pronunciado razoavelmente bem. E eu queria acrescentar algumas coisas que eu fui colocando algumas coisas no texto para as pessoas se situarem, como a referência que a professora Cristina falou do Cheikh Anta Diop, e gostaria de fazer alguns
pequenos pontos, bem rapidamente, para a professora Aline começar a falar. Primeiro, o seguinte, existe uma coleção de História da África da Unesco, que são 8 livros, se não me falha a memória, que eles podem ser baixados gratuitamente, o download é gratuito, legal, porque foi um projeto da Unesco, de historiadores, geógrafos, todos, na sua maioria, do continente africano, ou que pesquisavam a África, e existe no primeiro volume a questão da história, do que a gente chama normalmente de pré-história, mas muitos não gostam desse termo, que quando as populações eram de caçadores-coletores, os coletores eram as mulheres, porque as mulheres é que conheciam as plantas, as mulheres é que conheciam as raízes, e os homens eram caçadores, eram, na falta de um termo melhor, uma distribuição sexual do trabalho. Entendeu? Só que o que acontece? A caça era muito irregular, nem sempre era bem sucedida. Então, poderiam ficar dias e um tempo muito grande sem caça, sem carne. Mas as plantas, os tubérculos, as raízes, eram do cotidiano. Então, muitos autores defendem que o primeiro contato da agricultura, de saber as plantas, foram das mulheres. Isso é um ponto fundamental, que a agricultura é uma questão inicial das mulheres, do feminino. Outro ponto que eu quero chamar atenção, eu não gosto muito de fazer muitas analogias com a história europeia e a história as africanas, mas observe uma questão. Nossa sociedade, quando falo nossa sociedade, o Ocidente, aqui as Américas, onde nós estamos, existe uma tradição muito grande de formação da sociedade pela cultura helênica. Uhum. Então, na cultura helênica, o céu, nas culturas europeias, o céu sempre é uma divindade masculina. No caso da cultura helênica, os primeiros deuses primordiais, o Urano era o céu e Gaia era a terra. Ou seja, o Urano estava acima de Gaia. Tem uma história interessante sobre isso aí, mas eu não vou contar agora, não. Uhum. Só que na tradição africana, que o Sheikh Anta Diop resgatou, a deusa Nut é a deusa do céu. Então, o céu é uma deusa feminina. E o céu, a deusa Nut, está acima. Então, observe o que a professora Cristina falou. Nas Áfricas, o feminino não é tão sobrepujado igual nas Europas. O poder feminino na África está inicialmente em equilíbrio com o poder masculino. Na Europa, não. Pelas sociedades europeias, sempre a mulher, com exceções, não por falta de luta, mas sempre havia o masculino sobrepujou o feminino, que eu considero isso uma coisa intencional. Na África, não. Na África, claro, as mulheres também sofreram na África, mas nos primórdios, nos conceitos, não existe esse massacre tão grande do feminino. O feminino é respeitado a um equilíbrio. Pode não ser o melhor, pode não ser perfeito, mas em relação com a Europa, a diferença é muito grande. As mulheres africanas não foram, na formação, tão humilhadas e a questão do feminino não foi tão sobrepujado em África como na Europa. Isso é um ponto importante que eu queria frisar aqui na história das mulheres. Mas agora eu queria ouvir, eu já falei até demais, que eu não deveria nem conversar hoje a noite não é dos homens. Eu vou deixar agora para a professora Aline, para ela só falar alguma coisa. Só uma questãozinha antes de passar para a Aline, porque é interessante essa fala sobre essa complementaridade, né? Porque ali era Deus feminino e masculino junto, né? Porque a própria, por exemplo, Suku, que tinha, né? Zambi, né? Então era feminino e masculino junto. É muito interessante essa coisa da complementaridade, né? Porque a visão é totalmente diferente da visão ocidental, né? Aquela ideia, né, do Deus europeu é um Deus homem único, né? Um Deus. Já é a ideia de masculino, é colocar a ideia de masculino. Né? Não é colocar a ideia de um ser, né? Unissex, é masculino.
né? Agora, no continente africano, ficava a ideia de masculino e feminino, não vai ser complementar, isso é muito interessante, né? Aline? Eu me empolguei na outra live, eu sei o que é isso. Sobre essa hierarquização, né, de gênero aqui do Ocidente, ela tem mais ênfase, né, com relação à África. E o pouco que eu pesquisei sobre o assunto, sobre a própria Wangari, ela levanta bastante essa bandeira da igualdade, né? Porque ela teve esse lugar, né? Uma vez que o irmão dela fala, não, por que ela não pode estudar, né? Ela é uma menina inteligente, ela se preocupa com os problemas daqui. Por que ela não pode estudar e procurar uma solução para tudo que ela está vendo aqui? Olha o resultado, né? Sim. Então, assim, graças a Deus ela teve essa família, essa mãe, que de uma certa maneira amparou, ela teve essa rede de apoio para seguir com os sonhos delas. E olha que maravilha que ela deixou aí pra gente, né? Eu não cheguei a ler nenhuma obra dela, o que eu assisti foram algumas lives, algumas coisas de você também falando dela, e eu achei assim, bastante legal, muito interessante. Eu achei não sei se vocês conhecem, uma mestre em filosofia africana, o nome dela é Catiúcia Ribeiro. E ela fala muito, ela frisa bastante esse lance da mulher africana, né? Igual você falou, a gente é um assunto difícil da gente abordar, porque as pessoas levam para um lugar de mimimi, de frescura, que a gente sabe que não é. Para quem estuda, para quem entende o mínimo de história, sabe que não é isso. Sabe que não, isso não tem muita lógica, essa fala, né? Porque só o fato de você ser uma pessoa preta, uma mulher preta, você já está num lugar de militância, principalmente aqui no Brasil, que as mulheres morrem porque são mulheres, porque são pretas. Então, assim, é mais uma questão de sobrevivência, pelo menos é o que eu enxergo. É mais uma questão de sobrevivência mesmo. E assisti alguns vídeos da Catiúcia e ela fala ela levanta uma tese que chama filosofia africana. Não sei se vocês também já devem saber, né? Ela fala que a filosofia africana fala muito de ancestralidade, é a possibilidade de um resgate de uma história de negligenciada, né, pelo colonialismo, porque as pessoas, essa força que a Europa teve em cima da história de todo o território africano, acaba que deslegitimando um pouco a história deles em si. Por quê? A história só é contada por quem vence, né? A história sempre vai ser vista pelos olhos deles. E a gente sabe que a história da África, ela é rica, ela é maravilhosa e ela tem muita coisa que muita gente não sabe. Muita coisa que muita gente nem imagina que exista. Então, assim, eu vi que é um leque de informações preciosíssimas, principalmente para nós que temos muita ancestralidade, né, da África. E essa riqueza jamais pode ser esquecida, pode ser apagada. Então, eu acho muito importante trabalhos como o seu, Cristina, como de várias outras ativistas brasileiras, escritoras, enfim. Isso é muito importante, isso é muito bom. E eu gostaria de te fazer a pergunta que eu acho que até comentei com o Cláudio. Eu queria que você me falasse, dentro das suas pesquisas, do seu estudo, enfim,
De acordo com seus estudos, eu gostaria que você exemplificasse, resumidamente, sobre o poder feminino africano. O poder que o feminino africano tem. Uhum. Então, eu acho essa uma pergunta, ela é muito difícil também de responder. Porque ela é difícil, né? Eu vejo que quando a gente fala sobre poder feminino, e quando eu escuto essa pergunta, eu fico pensando, né, que a gente tem tido várias discussões, por exemplo, uma das discussões que a gente tem ouvido nos últimos tempos é sobre a mulher guerreira, né? O mito da mulher negra guerreira. E é uma coisa que eu tenho refletido bastante sobre isso, porque eu penso, não, isso não é um mito, essa é uma realidade. Porque a gente vê pela mulher africana. A mulher africana, ela é uma mulher potente. Né? Eu vejo, todas as mulheres que eu tenho pesquisado sobre mulheres africanas, eu tenho pesquisado, e não só as mulheres que eu tenho pesquisado, mas todas as que eu tenho contato, né, são mulheres poderosas, sabe? São mulheres que, assim, muito potentes mesmo, assim, a mulher africana, e a gente, né, também que é mulher africana em diáspora, né? E eu acho que é aquilo que a Catius, né, tem falado sobre essa coisa da matripotência mesmo. É isso que eu tenho visto nas mulheres africanas, sabe? Sim. Que existe um poder que eu não sei, que vem da ancestralidade. Eu acho que quanto mais a gente conhece a nossa ancestralidade, quanto mais a gente sai da nossa condição de alienação racial, alienação que a gente foi colocado pela colonização, mais a gente percebe a força que existe nessa mulher africana. E que é possível fazer muitas coisas. E que não, nem cansar. Às vezes a gente faz várias coisas e a gente nem cansar, a gente não cansa tanto. Porque acho que existe um poder, e talvez seja realmente um poder ancestral, que até o professor Cláudio, né, falou sobre as mulheres, né, as mulheres agricultoras, né, as mulheres coletoras também, que vem desde essas mulheres que conseguem descobrir onde fica as melhores raízes, essas mulheres que conseguem. Esses dias eu vi um documentário sobre algumas mulheres, né, africanas, e era no Dia da Mulher Africana, no ano passado, na verdade. E aí as mulheres falavam assim, quem somos nós? Né? As mulheres, quem somos nós? E elas falavam assim, a maioria falava assim, nós somos mulheres que nós temos muito poder. E a maioria falava, nós somos guerreiras, nós cuidamos dos nossos filhos sozinhos. Por exemplo, no Quênia, as mulheres não sei, né, mas em vários países, né, maioria dos países, né, africanos, né, no processo de descolonização, enquanto os homens foram, né, para lutar, e muitas mulheres também lutaram, pegaram armas e lutaram, as mulheres cuidavam economicamente da casa, dos filhos, daquela comunidade. Então, assim, são mulheres potentes. Eu vejo quando para mulher africana, eu só penso nessa palavra. Mulheres potentes, sabe? Mulheres que todo o processo, por exemplo, aqui em Mato Grosso, mulheres na história africana em Mato Grosso, quando eu vejo a história de Teresa de Benguela, eu penso, essa mulher é muito potente. Quando eu vejo a história de Mãe Bonifácio aqui, eu vejo uma mulher muito potente. Por exemplo, Teresa de Benguela, ela por 20 anos, né, ela dirigiu um quilombo por 20 anos, e enquanto isso, manteve uma coisa de pé, organizada, lutando contra o processo de colonização, né, aqui em Mato Grosso. Quando eu vejo a Rainha Ginga ali, mesma coisa em Angola, né, entre, por exemplo, Teresa de Benguela, enquanto estava com José Piolho 20 anos e sozinha 20 anos, foi 40 anos no total. Rainha Ginga em Angola também 40 anos no total, lutando contra o processo de colonização. Então, assim, que eu vejo a mulher africana ali, eu vejo mulheres potentes, sabe? Eu vejo mulheres que, assim, falam, a gente tem que levantar e a gente tem que lutar. Né? Não só as mulheres lá no continente africano, mas quando eu vejo
A minha mãe, por exemplo, minhas tias, eu tenho uma tia, é tão interessante, eu falo que eu me reconheço na Mangara Matai, porque esses dias, né, eu fui na casa, uns meses atrás, fui na casa de uma tia minha, e ela falou assim, eu não pude estudar. E era muito inteligente, ela não estudou. Por quê? Porque estudar não era para as mulheres, era para os homens. E meu sonho, ela falou, meu sonho era estudar. Meu sonho era ser professora. E eu não pude. Por quê? Porque estudar não era para as mulheres. Mas mesmo assim, né, aprendeu a ler, aprendeu minha mãe também não pôde estudar, aprendeu a ler e escrever sozinha, né, ela era autodidata. Então, assim, isso é potência, isso é a força. Então, assim, enquanto, no caso da minha mãe, outras mulheres estudaram, na época eram brancas, por exemplo, ela não estudou. Então, isso é potência, sabe? E falar, você tem que estudar. Então, isso é potência, isso é força. Então, eu acho difícil, porque eu acho difícil responder, por exemplo, ali, de onde vem isso, sabe? De onde vem essa força toda, né? Por passar por todo o processo de colonização, toda a violência da colonização, porque eu vejo que o colonizador ele tem o mesmo modus operandi, né? Ele, por exemplo, você vai pegar sociedades antigas, o que eles faziam? Eles chegavam no lugar, eles saqueavam, né? Eles saqueavam o lugar, eles matavam as pessoas, estupravam as mulheres. O que aconteceu no processo de colonização aqui no Brasil? Saqueou, mas estuprou as mulheres. Então, assim, você pega a gente, né? Fruto desses estupros, fruto de tudo isso, de toda essa violência, e conseguir se manter de pé, fruto de todo esse processo não só as mulheres, os homens também, né? Fruto de toda essa violência, sabe? Da colonização se manter em pé, eu vejo assim, existe uma força aí que eu não sei explicar de onde vem, né? Às vezes deve ser atrelada ao simples fato, porque assim, o fato de você ser mulher, você já está numa luta, né? Principalmente aqui no nosso país. E você ser uma mulher preta, aí aumenta, né? E potencializa muito mais tudo isso. Porque a gente tem que se reafirmar todos os dias, a gente tem que encontrar força, realmente, é um ambiente totalmente hostil, né? Para nós mulheres. E a gente tem que se colocar nesse lugar de guerra mesmo. E graças a Deus a nossa ancestralidade nos traz muito isso, né? Nos dá muito isso. Você citou sobre as pessoas não conhecerem a história, né? A Catiúcia, ela fala bastante de epistemicídio. Muitas mulheres pretas desconhecem a sua história. Quando a gente pensa em África, quando a gente pensa em pessoas que vieram da África, os escravizados, a gente tem a ideia de que é como se a vida dessas pessoas começassem ali dentro do navio, vindo para cá. Não existe nada antes disso, né? É como se eles tivessem nascido a partir do século XV. Então, assim, é absurdo. Por quê? É o que o eurocentrismo nos diz. Mas aí, se você for procurar, se você for pesquisar para entender melhor, você acaba descobrindo uma maravilha de histórias, de uma ancestralidade riquíssima, né? Sim. E que explica muita coisa também. Explica muita coisa dessa força que a gente traz hoje, né? Eu acredito que seja isso. Sim. Inclusive, tem uma pessoa aqui. Inclusive, vou abrir um parênteses que, inclusive, hoje tem uma mãe aqui numa live que é o aniversário do filho dela hoje. E ela está aqui. Como é o nome do... É aniversário do meu filho hoje. Tá vendo? Fazendo 7 anos. Olha a força dela. Gente. É aniversário do filho e ela está aqui presente dialogando sobre a força das mulheres. Sim, porque olha, quando o Cláudio me falou sobre mulheres africanas, enfim, a minha avó, por parte de mãe, ela é do sertão de Pernambuco. Era, né? Que ela já é falecida.
E assim, ela criou filhos, 7 filhos, sozinha, com corte de cana. Ela trabalhava no corte de cana de açúcar. Então, assim, uma mulher preta, de origem indígena também, que ela tem na ancestralidade dela, né? E uma mulher, assim, de uma força inquestionável, A minha mãe conta muitas histórias dela e eu fico, assim, fascinada com isso. Isso é muito bom de ouvir, né? Isso é muito lindo. E como não me inspirar, né? Afinal de contas, eu tô aqui por causa dela. Então, olha a importância do que a gente faz hoje para o futuro, né? O futuro é ancestral. A gente precisa trabalhar hoje para lá na frente ter algum resultado. Como todas essas mulheres das quais você falou. E a gente hoje, você, com o seu trabalho, daqui um tempo. Eu vi um livro que você escreveu, que você fala, dá para a gente usar em sala de aula, com alunos, enfim. Entrou no meu caderninho lá de possibilidades em sala de aula. Achei muito interessante a sua pauta. Então, assim, é muito legal isso. A gente precisa trabalhar sim, a gente precisa falar disso sim. A gente precisa conhecer a nossa ancestralidade e começar a dar o devido valor que ela merece ter. Porque só daí em diante que a gente vai começar a se enxergar enquanto pessoa, enquanto indivíduos, né? Enquanto mulheres. O que a gente tem que fazer? O que a gente pode estar melhorando para as futuras gerações? E graças a Deus, não sei se eu sou muito otimista, mas eu consigo enxergar isso em muitas mulheres hoje aqui no nosso país. Muitas mulheres ativistas que trabalham com seriedade, porque quando a gente fala em feminismo, abre um leque também de possibilidades, porque tem gente que milita por algo mais pessoal do que uma causa social, né? E acaba dando nome a isso de feminismo, mas na verdade não é. As pessoas precisam entender quais são os conceitos, quais são as lutas, né, que a gente está levantando bandeiras, enfim. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter essa conscientização, para daí começar a caminhar. Porque a gente está muito longe de um futuro bom, né, para todas nós. Mas eu acho que a gente já está caminhando. A passos curtos, mas estamos. Ao pouco, tem uma pensadora, né, estadunidense até, que é a Woodson, que ela tem ela discorda do feminismo, né, negro? Ela tem uma coisa que é baseada no afrocentrismo, que é o mulherismo africano. Ele tem uma visão muito ocidental com relação ao papel da mãe. Né? Enquanto no mulherismo africano, o papel da mãe é bastante importante, né? Porque aí ela vai falar, né, que a mãe, ela é muito importante na comunidade, ela é muito importante. Aqui que você falou, né, que o Cláudio falou, né, que a pessoa falou, né, que você deixou, hoje é aniversário dele, mas você está aqui falando, né? Então, assim, a mãe, ela é capaz de muitas coisas, né? Então, a Cleonora Hudson, ela fala isso, né, assim, que a mãe, essa mãe africana, ela é capaz de muitas coisas, ela tem essa potência, esse poder, né? Ela gera esse poder aqui na comunidade, na vida do filho, enfim. E é bastante interessante isso, e quando a gente fala, só outra coisa agora, quando a gente fala sobre ativismo, eu penso assim, eu gosto da Wangari Maathai por muitas coisas, sabe? Inclusive, as pautas que ela tem. Ela tem muitas pautas. Ela não fica uma coisa só. Eu acho muito interessante porque ela vem para a questão ambiental. Ela é do continente africano e ela pensa na questão ambiental. Eu vejo assim, a gente tem uma militância racial e é de grande importância, mas feminina, racial, enfim. Mas existem muitas outras coisas também para a gente militar. Existem muitas outras coisas que às vezes a gente não fica atento.
é interessante quando ela vem e traz essa militância com relação ao meio ambiente, porque a gente também tem que olhar. Então, assim, por exemplo, a questão animal, a gente está na Semana do Meio Ambiente, no dia 5 foi. Então, assim, como que a gente cuida do meio ambiente? Então, quando você falou, né, Aline, sobre a questão da ancestralidade, se a gente busca uma ancestralidade, a gente vai começar a olhar de forma diferente para o meio ambiente, para os animais. Tem uma fala da Wangari Maathai sobre o Monte Quênia, por exemplo. Ela fala, né, que no processo de colonização, ela fala que os africanos, né, eles olhavam para o Monte Quênia e eles tinham uma relação, o Monte Quênia é como se fosse Deus. Eles. Então, o que eles viam? Eles viam quando saía a água, aquela cachoeira, né, quando vinha a água, quando chovia e descia aquela água, o que eles falavam? Não, Deus, né, o Deus não está trazendo água para a gente. Então, eles tinham uma relação de cuidado com a natureza. Era uma coisa totalmente diferente. E aí ela fala, né, quando vem aquele processo de colonização, o que acontece? Acontece que o povo começa, eles olham para a natureza de forma totalmente diferente. Não mais com aquela ideia do cuidado com a natureza, mas olham para a natureza só com olhar de exploração mesmo. Então, o que ela fala? Não, se a gente olha para a nossa ancestralidade, a gente vai ter um cuidado com a natureza diferente, a gente vai ter um cuidado com os animais de forma diferente. Então, assim, eu gosto muito da Angela Davis, né? Porque quando ela fala assim que todas as formas, a gente tem que lutar contra todas as formas de injustiça. Existem várias formas de injustiça que tem que ser também. Né? Não só da gente quanto pessoa negra, mas de todo mundo. Né? Então, assim, a gente tem que ter várias coisas. Né? Eu acho assim que esses dias eu tive uma na Web Kizomba que foi bastante interessante. Tem um quadro, né, que eu faço na Web Kizomba que chama Momento da Negritude. E aí eu fui fazer uma entrevista com uma menina, né, com uma mulher da minha cidade natal, Mirassol do Oeste. Beijo para Mirassol do Oeste. Claudelice. E eu sabia que ela tinha um trabalho lá bastante interessante sobre banquinha solidária e tal. E eu falei, Claudelice, eu gostaria que você gravasse pra gente, para o Momento da Negritude, essa fala sobre o trabalho que você faz, a banquinha solidária e tal. Falar sobre você, sobre a banquinha solidária. Beleza, ela falou assim, eu posso falar também sobre a minha experiência do autismo? Eu nem sabia que ela era autista. Falei, pode. E ela fez um vídeo, que quem não tiver, eu vou mandar depois, gente, que assim, até hoje eu estou reverberando, tá? E ela mandou um vídeo falando sobre a experiência do autismo, que eu pensei, o que é isso? Então, sobre a experiência, o cruzamento, né? Da história do autismo com o racismo, com tudo aquilo que ela passou com o pai. E depois, e aquele vídeo mudou, assim, a minha forma de ver as coisas. Eu pensei assim, gente, tem muitas coisas que a gente precisa lutar. Então, eu pensei assim, eu tô olhando para uma coisa só. Mas, espera aí, e as pessoas autistas? Eu estava conversando ontem com a Joyce, né, que é da Web Kizomba aqui também, e ela falou assim que ela sofreu um problema no joelho, né? Eu não sei como que chama lá. Ela se torceu lá, teve um problema. E ela falou sobre isso. Eu estava pensando sobre a situação aqui de Cuiabá, por exemplo, da questão da acessibilidade. Porque aí ela teve torção no joelho e ela pensando sobre isso. E ela, né, começou a pensar sobre isso. E eu comecei a pensar, a gente tem que ter mais pautas. A gente tem que lutar por mais coisas, sabe? A gente tem que ter um outro olhar com relação às outras necessidades. Porque, às vezes, como se a necessidade da gente fosse maior. Mas, é claro, a gente sabe da necessidade, mas a gente também tem que pensar na necessidade do outro. E pensar, por exemplo, uma pessoa que é preta, que tem autismo. Então, assim, o que essa pessoa passa? Então, qual que é o meu olhar com relação a isso? Então, eu vejo assim, eu gosto muito da Wangari Maathai, porque ela chegou ali e ela pensou, não, eu preciso fazer algo pela questão ambiental. E ela fez, gente, mais de 40 milhões de árvores foram plantadas. Né? Ela conseguiu levar as mulheres a mudar a concepção delas em mulheres, enquanto pessoas que eram iguais aos homens. Não. Ela chegou ali e ela falou, não, todos nós somos iguais, você não deve dar satisfação ao seu marido. Né? Mas também mudou a visão das pessoas, da comunidade,
do continente africano, do mundo todo, com relação a cuidar da questão ambiental. Então, eu vi que a gente tem muita coisa a fazer. E às vezes a gente faz muito pouco. Então, assim, eu me vejo às vezes fazendo umas coisas, e eu penso assim, peraí, eu tenho que fazer mais. Por quê? Porque o que eu estou fazendo, ele não está fazendo diferença, às vezes, nem para mim. Né? Ele tem que fazer diferença para mim, tem que fazer diferença para outras pessoas. O negócio ele tem que crescer. Então, assim, às vezes a gente pensa só que tem a ver com a gente. Então, assim, a que momento que eu vou ter pauta que tem a ver comigo, mas também tem a ver com outras pessoas. Né? Então, assim, eu vejo que existe muita coisa para fazer. Né? Porque o que eu gosto, assim, eu sou muito apaixonada pela história da Margaret Matai, porque ela pensa assim, ela pensou, né? O pessoal podia continuar nos Estados Unidos, na Alemanha, para lá, e falar, não, ok, para mim tá bom, então, ok, mas não. Ela voltou ali, ela pensou, não, a necessidade do meu país é a minha necessidade. A necessidade do meu continente é a minha necessidade. A necessidade do outro é a minha necessidade. Então, eu penso assim, até que ponto a gente pensa dessa forma? Porque quando a gente fica só, eu vou falar só da coisa que tem a ver comigo, eu vou fazer só uma coisa que tem a ver comigo, é meio que clássico, né? A gente sempre vai fazer uma coisa que tem a ver com a gente. Mas em que momento, quando eu conheci a história da Claudelice, eu pensei, em que momento que a pauta de outra pessoa vai ser a minha pauta também? Em que momento eu vou, além da minha necessidade, eu vou conseguir olhar a necessidade de outra pessoa? Eu acho que esse é um exercício que a gente tem que começar a fazer, né? A gente tem que sempre estar fazendo. E às vezes a gente não faz. Né? Pecado. É um assunto que abrange vários outros, né? Várias outras pautas, né? E a gente precisa pontuar e correr atrás, porque eu vi até, se eu não me engano, algum vídeo da Catiúcia que ela fala sobre o feminismo negro. Porque a mulher preta, ela precisa legitimar, ela precisa provar que ela é humana, né? Olha que coisa. Porque só o fato dela ser preta, ela já é animalizada. Olha que absurdo isso, né? Então, ela não tem os mesmos direitos que uma mulher branca. E isso é nítido, isso aí a gente sabe que existe. Mas porque não é falado, as pessoas normalizam e tá tudo certo, é assim mesmo. A mulher preta, a pessoa preta, ela nunca vai ser colocada no centro, ela sempre vai ser a ponta, né? Ela sempre vai ser coadjuvante na história. E são as que mais sofrem, né? São a gente fala em minoria, mas são as maiorias, principalmente aqui no Brasil. Porque não tem voz. Porque não tem ninguém para levantar a bandeira e até o fim. Graças a Deus temos pessoas como você em alguns pontos aí, mas falta bastante ainda, né? Que acaba fazendo muito pouco, né? Porque eu vejo assim que tem muito mais coisa para se fazer, sabe? Então, assim, a gente é uma voz que não ecoa muito longe, sabe? Porque assim, a gente faz, mas parece que fica aqui ainda. Tinha que ir mais longe, tem que ter mais pessoas, né? E aí, eu tenho até uma outra visão, além dessa visão da Catiúcia, eu tenho das mulheres, dessa questão da humanidade. É porque o Fanon, ele fala, né, dessa questão da humanidade das pessoas negras, né? Mas eu ainda tenho outra visão com relação à questão da feminilidade da mulher negra, né? Porque a Sojourner Truth, né, ela vai falar, né, no discurso dela, né, que até que dá muita base tanto para o feminismo negro, a fala do Sojourner Truth, tanto para o feminismo negro como para o mulherismo africano, né, que é, por acaso eu não sou uma mulher, né, o discurso que ela fala ali em Ohio. Mas é interessante porque, assim, qual que é a minha visão sobre isso? Minha visão, não quer dizer que é a minha teoria sobre essa questão do feminino. É que, assim, o Fanon, ele vai falar que esse processo de colonização, ele tirou das pessoas negras a humanidade, né, homens e mulheres. E eu vejo que o europeu, quando ele criou a ideia do feminino, né, o europeu criou a ideia do feminino, o papel da mulher, o que era o feminino. E aí eu gosto de fazer, até na dissertação eu fiz, né, um capítulo
Tentote, né? A Vênus negra e a Vênus do Botticelli, né? Aquele a partir do nascimento de Vênus, de Botticelli. E aí, estudando essas imagens, né? Essa construção dessas imagens, essa representação dessas duas mulheres, o que eu percebi? Que os europeus, eles fizeram uma ideia do que seria o ser feminino. O que é o feminino, por exemplo, quando a gente pega aquela ideia da Vênus de Botticelli, daquela representação da Vênus. O feminino é a mulher branca, delicada, né? Isso é feminino, ser branca, ser delicada, ter cabelo longo, tudo isso é feminino. Então, uma mulher que ela não é, quanto mais ela for diferente disso, menos feminina ela é. Então, a minha pele não me faz ser feminina, a cor da minha pele. Quanto mais escura, então menos feminina. Né? Por quê? Porque não tem essa delicadeza, né, da mulher branca. Então, o cabelo curto, que é a maioria de nós, mulheres negras, né, que a mãe a gente cortava o cabelo por conta de piolho, toda essa coisa, a gente já era chamado de menino na escola. Então, até a minha ideia sobre o cabelo, a mulher alisa o cabelo, não é para parecer, é para o cabelo ficar grande, para ser chamado de mulher. Por quê? Porque quando o cabelo é curto, você é chamado de menino. Então, o cabelo longo é chamado de mulher. Então, aquela ideia do cabelo, a ideia do cabelo, do alisar o cabelo ficar longo, é para ser chamado de mulher. Então, a mulher negra não é só a questão de lutar pela humanidade, mas é lutar também pelo feminino, para ser chamada de mulher. Sabe? Então, que são as sequelas que a gente tem da colonização. Porque aquela coisa que ela fala, né, que a Solzhenitsyn fala no discurso dela, que quando que ninguém abria a porta da carruagem, né? Então, esse cavalheirismo, ele não é para a mulher negra, esse cavalheirismo é para a mulher branca. Né? Porque, assim, já entende, não, ela é forte, ela é um homem, né? Aquilo que falava, né, a mulher africana, a mulher preta, né? Então, assim, a mulher preta é para trabalhar, né? Então, assim, não, ela não tem a delicadeza. Ou a mulata para o sexo, né? Para fornicar, como disse o Gilberto Freire, que na década de 30 era falado no Brasil. Então, assim, e a mulher branca para casar, né? A mulher branca era o que era mulher. O resto não era mulher. Então, eu vejo, além disso, além dessa questão da humanidade, tem a questão da feminilidade. Então, assim, como que é vista? Não, a mulher preta não é vista como feminina. Né? Então, ela fica tentando... todo esse processo, toda essa violência, sabe, gera isso. O alisamento do cabelo, aquele pó, sabe? Essa preocupação exagerada pela estética. Eu vejo, assim, é uma crítica que eu tenho. Claro, eu vejo ser importante, beleza, estética, mas, gente, o que eu vejo quando a gente fala de matopotência? A gente está muito além da estética. Às vezes eu vejo isso, às vezes me cansa muito, toda a coisa de negritude, feminino, não sei o quê, só beleza da mulher negra. Beleza. Gente também, eu não quero, sabe? Minha luta não é pela beleza. Então, assim, a nossa potência... Então, assim, eu tenho que ser bonita, eu tenho que usar maquiagem, agora eu tenho maquiagem para pele negra, eu tenho que ficar correndo atrás disso. Para! Sabe? Isso me cansa muito. Me cansa muito. Porque eu acho assim, quando a gente fala de poder feminino, a gente não está falando dessa estética. Porque essa ideia da estética é ocidental. Essa ideia de só olhar a estética, essa estética jovem, a estética da maquiagem, do não sei o quê, o cabelo tem que ser isso, o cabelo tem que ser aquilo. Gente, eu vejo, porque assim, eu vou seguir uma coisa de negritude, aí um monte de coisa só me sugere beleza negra. Não quero. Porque a beleza negra, e é tão interessante do continente africano, que é a questão da senioridade, né? Porque a questão estava muito além do feminino, do masculino. Existe toda a questão da senioridade. A beleza que existe na idade, gente. A beleza que existe na anciã. A beleza que existe numa senhora que senta e dá conselhos. Sabe? Isso é beleza. Então, assim, quando eu vejo a Wangari Maathai, ela é uma mulher muito bonita. Mas não nessa estética. Porque tem que usar uma maquiagem tal. Porque tem que colocar cílios. Porque tem que colocar unha. Ela não era bonita. Para! Ela era maravilhosa. Exatamente. E além da beleza, né? Tem outras coisas também que nos tornam bonitos, sabe? Deixa eu falar. Professora Cristina, eu estou detestando interromper sua eloquência maravilhosa,
Mas, infelizmente, o meu receio é que o Instagram tem o tempo e Caia, derrube a live. Entendeu? Já Eu não acabou. quero perder essa live porque foram lições muito importantes aqui. Inclusive, eu vou fazer uma pequena conclusão. Primeiro, eu vou agradecer a presença da Aline e agradecer de novo a sugestão ótima dessa série História das Mulheres, que eu estou gostando muito de fazer. Vou agradecer a professora Cristina, que escolheu um tempo dela para nos abrilhantar com suas ideias, suas posições, seu trabalho. Realmente eu sou suspeito de falar sobre isso, eu sou fã dela. Eu já falei isso há um tempo atrás. Eu sou suspeito em elogiá-la. Mas eu queria só acrescentar um relato meu, pessoal. Na minha história de vida pessoal, a minha primeira professora na época era estudos sociais, não era nem história, porque quando eu estava no primário, ainda foi resquício do período da ditadura militar, então eu não tive história no primário, eu tive estudos sociais. Era a professora Calisdônia, felizmente já faleceu, era uma mulher negra. Ela foi uma professora na terceira série do primário. Me marcou porque foi a primeira história que trabalhei com história e geografia. O primeiro professor que eu tive, homem, no primário só tive mulheres, foi um homem negro. Foi um professor na quinta série de ginásio. Então, o que acontece? Outra, uma professora que, muito amiga do meu pai, que me marcou muito, a professora Odete, também era uma mulher negra. Então, para minha experiência de vida pessoal, eu estou falando isso quanto a experiência pessoal, as mulheres negras estiveram associadas à sabedoria, porque eu tive professoras mulheres negras. E tive um professor de história que me marcou muito, esse ainda está vivo, por favor. Inclusive, outro dia eu tive o prazer de agradecer a ele. Olha, eu fiz faculdade de história, já estou graduado em história, e uma coisa que o senhor me disse na quinta série, até hoje eu uso, que o senhor proibiu falar o nome índio na sala de aula. Tinha que ser povos nativos ou indígenas. Aí ele se lembrou, falou, uma coisa da quinta série até hoje eu coloco em prática. Então, minha experiência com as mulheres negras foram relacionadas à sabedoria. E lembrando que, normalmente, as deusas da sabedoria, normalmente são mulheres. Isis, Sim. no Egito Antigo, Atena, na cultura helênica, sempre estão associadas à sabedoria ao feminino, porque Osíris era o rei dos deuses egípcios, mas ele foi destroçado e quem costurou, quem resgatou ele, quem reconstruiu Osíris, reconstruiu a comunidade foi Isis. O filho vingador foi o filho de Isis, Horus, que vingou o pai e reestruturou a cosmogonia egípcia. Então as mulheres estão associadas, ao menos na minha cabeça, na minha realidade de vida, as mulheres negras estão associadas à sabedoria. Isso é um ponto positivo na minha formação. Então, eu gostaria de acrescentar isso. Queria que vocês fizessem um pequeno resumo, que o meu medo é o Instagram derrubar a live. Eu queria só que você fosse as considerações finais e agradecer a todos pela audiência. Eu vou fazer tudo para salvar a live e deixar essa live aqui. Gratidão, professora Cristina, e gratidão, professora Aline. A palavra de vocês. Peço, infelizmente, que sejam breves para poder salvar a live. E quem sabe no futuro teremos mais um bate-papo, porque assunto é que não faltou aqui, viu? Nem a grandiosidade na eloquência de vocês duas. Gratidão. Eu só queria, para finalizar aqui minha parte, falar um pouco sobre o mulherismo africana, né? Que é um termo criado nos anos 80, na década de 80, que fala da força do feminino na África, né? Da mulher. E a mulher sempre foi o pilar do seu povo. Não que ela carregasse o povo nas costas, mas porque ela é sagrada. Está sempre à frente do seu tempo, do seu povo, né? Então, a África ela é majoritariamente matriarcal. Então, assim, o valor que a mulher merece ter, ela tem com esse lance, né, do matriarcado lá na África. E uma observação, são tidos como pessoas que não são
pessoas que são animais, olha só. E os que são ditos normais matam mulheres todos os dias aí. Então, fica no ar essa observação aí, só para vocês saberem. Cristina, muito obrigada, viu, pela sua presença com a gente aqui hoje. Gostei muito de te conhecer, gostaria de participar de mais lives, aprender mais com você. Cláudio, muito obrigado também pelo convite. Agora eu vou correr, que a minha criança está me esperando ali, que é aniversário. Vou ali cantar um parabéns para ele. Depois e obrigada mais uma vez. Boa noite para vocês. Boa noite. Eu quero agradecer também, né? Muito obrigada mesmo. Que prazer conhecer a Aline, professor Cláudio, nossa. Como eu disse, eu li a enciclopédia, né? Conheço, sabe tudo. E agradeço as pessoas que assistiram também, né, gente, que vão assistir também. E é isso, né? Só encerrando minha fala. Quero agradecer e deixar essa parte, né, da complementaridade, né? Nós somos iguais. Nós nos complementamos, né? Homens e mulheres nos complementamos. Né? E quero agradecer. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Então, beleza. Gratidão, professora Cristina. Tchau, pessoal. Vida longa e próspera a todas. E vou salvar essa live aqui. Com fé em já vai ser salva. Tchau, professora Cristina. Um abraço. Tchau.